Oi, gente, meu nome é Cleide, eu estudo na Universidade Federal de Rondônia, sou cursando a disciplina de Contemporânea 1 com o professor João Maurício Gomes Neto. Bom, eu vou falar sobre a Revolução Industrial, que ocorreu no período de 1640 até 1688. Ela ocorreu na Inglaterra, prioritariamente, e depois se expandiu durante toda a Europa. Bom, ela começou durante a Revolução Gloriosa. Ela começou após uma satisfação do parlamento com o reino absolutista do rei Carlos I e após várias indas e vindas de monarcas. O que ficou mais conhecida foi com Guilherme de Orange, que ele tomou o poder apoiado pelo parlamento e virou o rei. Essa revolução teve esse nome porque não teve nenhum embate do exército, que no caso foi fornecido pelo parlamento para Guilherme de Orange tirar o rei do poder. Ela só foi algo mais uma revolução política. Durante esse período, Oliver Cromwell ele criou uma lei sobre as navegações britânicas. Caso quem comprasse e vendesse tinham que utilizar as navegações inglesas. Após isso, alguns historiadores consideram dois eventos importantes, que foram a criação da máquina a vapor e a criação da locomotiva. A criação da máquina a vapor, por ela ter sido substituída à mão de obra humana. Devido a isso, alguns trabalhadores tiveram a mão de obra desvalorizada e passaram a trabalhar mais e receber menos. Então, os burgueses começaram a lucrar muito com isso e passaram a exportar. Devido a isso, a criação da locomotiva se tornou algo importante para transportar os recursos do setor primário para as indústrias. Houveram dois movimentos importantes nessa época, que foram os ludistas e os cartistas. Os ludistas, eles eram contra a substituição da mão de obra humana pela mão de obra das máquinas. No caso, eles ficaram tão revoltosos que eles começaram a quebrar as máquinas das fábricas e eles lutavam contra isso, porque eles achavam que conforme as máquinas fossem fazendo o trabalho deles, eles não teriam com que trabalhar. Artistas colaborou para que eles tivessem um movimento sindical melhor, formar um movimento sindical, e passaram no século XIX a reduzir a carga horária de trabalho. No caso, nessa época, eles trabalhavam até 16 horas por dia e recebiam muito pouco e só tinham até cerca de 30 minutos para o almoço. Com isso, os cartistas também lutavam para ter direitos ao voto e serem ouvidos pelo parlamento. Em contraponto aos cartistas, em relação aos ludistas, os ludistas eles eram mal vistos pelo parlamento, pois eles eram contra qualquer vadiagem, qualquer coisa que eles fizessem em relação aos donos das fábricas, os burgueses. Os cartistas eles colaboraram também para que houvesse uma redução na carga horária de trabalho para 10 horas. Então foi algo que contribuiu muito para que os homens também tivessem uma melhoria no salário. Com isso, o movimento dos trabalhadores mudou totalmente a forma como era vista a Revolução Industrial, e foi algo que trouxe grande impacto até os dias de hoje. A Revolução Industrial impactou não somente a Inglaterra, mas também outros países da Europa, e elas vêm sido impactadas até os dias atuais. Vale ressaltar uma das coisas interessantes também, que foi a situação, no caso, que a população se encontrava. A população vivia em uma situação bem precária, não só de pobreza por trabalharem muito, inclusive as mulheres e as crianças que trabalhavam bastante recebiam um valor inferior. A condição de trabalho deles muitas vezes era precária porque não havia saneamento básico, as cidades estavam sujas, as pessoas eram pobres e tinham dificuldade para ter alimentos. Enfim, as coisas que os filmes relatam, como Sherlock Holmes e outros filmes, que as pessoas viviam numa situação que elas
eram obrigadas a trabalhar porque era a maneira que elas tinham de sobreviver. Assim finaliza o trabalho sobre a evolução.